Vamos ver se dá certo. Pronto. Tá ok o som e a imagem? Todo mundo tá escutando a gente? Você tá bem para mim. Pronto, você para mim tá bem também. Pronto. Pode ser que Então, pronto, seja o podemos Instagram, não continuar. sei. Bom, a gente É, estava vamos ver. falando da importância do lúdico para o desenvolvimento neurotípico, né? E em se tratando de crianças com dificuldades, com deficiência, em especial com autismo, esse significado ele ganha uma outra proporção, porque a gente está falando de condições diagnósticas que trazem na sua formação cerebral alguns prejuízos, né, que não são perceptíveis em exames, mas são compreendidos pela neurociência como prejuízos de trocas a partir de informações que não são correspondidas de neurônio a neurônio, né? Dentre eles, a gente trata especialmente dos neurônios espelhos, que é aquilo que nos dá a capacidade de imitar, de interpretar, para que a gente consiga compreender situações diversas. E aí é que entra o grande significado que a gente tem voltado a essa compreensão do lúdico como ferramenta importante. Porque se eu não brinco da forma como é para brincar, ou de múltiplas formas nesse brincar, se eu não imito tudo aquilo que eu vejo a partir desses neurônios que estão captando Uhum. informações para que eu possa reproduzir mecanicamente e mais tarde interpretar o significado dessa reprodução, compreender como o mundo funciona a partir desse brincar e dessa repetição, se isso não acontece, eu já entro em desvantagem em relação a outras crianças que fazem esse movimento natural de imitar, de repetir o que o outro faz, de mais tarde compreender isso que o outro está fazendo. Que é o que a gente tem hoje aí quando a gente fala do autismo, enquanto prejuízo nesse brincar, que a gente vai chamar de brincar não funcional, ou pouco funcional, ou um brincar que não tem uma ampliação maior nesse repertório de imaginação, de criatividade, de abstração, que é o que a gente tem como prejuízo maior no autismo, né? Essa brincadeira que é repetitiva, que é só de organização, que é só de sistematização, mas que muitas vezes não tem um significado especial. A sua tá travando de novo, eu tô achando que não é só a internet, é o Instagram mesmo. Continua travando. Complicado a internet hoje, né, gente? A imagem ficou travada, continua travada. Associação aí convidando o nosso mundo azul. Tá bem complicado hoje, mas vamos ver se a gente consegue dar algum recado aí. Vamos ver se ela entra de novo para a gente começar. Gente, tá tudo preto. Vocês estão me vendo? Eu tô vendo tudo A preto. internet. Estão me escutando, porque eu tô vendo tudo preto. Pra mim, tá tudo preto. A minha imagem tá boa para ti? Tá, eu tô escutando e estou vendo. Agora, a minha imagem pra mim, eu já não estou vendo. Tô vendo tudo preto. Pois é, aqui também tá todo embaçado, não tá aparecendo você. Eu já mudei aqui Pois é, para eu já não tô vendo. Wi-Fi, para a internet do celular, mas eu tô achando que é o excesso de lives que está acontecendo nesse momento. Aí, pra mim, agora você tá travando. Deixa eu mudar de novo aqui para outra internet.
Gente, eu tô ouvindo, tô vendo. É ruim porque fica cortando o assunto o tempo todo, né? É, tá tão interessante que a gente não. Tá cortando demais, a gente não sabe onde tá, né? O fio da Pois meada, às vezes é. dá uma esquecida. É, vamos Mas é muito retomar para ver importante. se a gente consegue deixar algum recado nesses momentos que a gente tem aqui ainda. Bom, a gente está falando da importância Pois do é. lúdico, né, nesse processo de estimulação de qualquer criança, né, enquanto desenvolvimento, mas em especial das crianças com dificuldades, com deficiência, com autismo, e cada vez mais se faz necessário esse material, esse objeto concreto, real, para que assim as questões de abstração, de imaginação, de criatividade, de aprendizado diverso, né, aprendizado formal e não formal, sistemático e assistemático, possam de fato acontecer. E aí a gente estava falando do autismo enquanto esse quadro diagnóstico que traz aí prejuízos nessa possibilidade de brincar ou de envolvimento com esse brincar, que traz aí algumas condições necessárias de observação por parte da família e por parte dos profissionais. A internet estava melhor, aqui está travando de novo ainda. São significativas. Voltou? Melhorou? Voltou. É ruim porque fica Sim. parando o tempo todo, né? Bom, tem alguma questão que você queira colocar para que eu possa ir pontuando diretamente nas suas falas sobre esse tema? Não, pronto, na verdade, a questão lúdica, né? A gente teve na semana passada uma live com uma pessoa, a Carol, que era contadora de história. A gente estava falando sobre isso, nessa questão da ludicidade na vida das crianças, que hoje em dia não existe mais, né? Existe muito o celular, existe o tablet, né? Existe isso. Mas não existe aquele brincar, não existe mais nada disso, né? E às vezes a questão que a gente fala, ou então às vezes as pessoas podem ver, como você falou até no início lá da live, que eu acho que algumas pessoas não escutaram, da questão dos brinquedos, né? Não são só aqueles brinquedos que a gente compra, né? Sim, a gente pode montar com a criança, né? Daquela questão da história também. Então, assim, eu queria que você pontuasse também esses, né? O que fazer, né? Nessa questão. Fica parecendo até que o brinquedo, o jogo, ele faz parte de um repertório clínico ou institucional, né? O que eu quero trazer para vocês que estão me ouvindo, seja familiar, seja profissional, é que a gente tem o jogo, a brincadeira e o brincar. E tudo isso traz prazer, tudo isso desperta interesse. Quando a gente fala da pessoa com autismo, a gente está falando de um quadro muito particular, onde temos um sujeito que tem um interesse hiperfocado, que traz uma temática de interesse muito hiperfocada. A gente está falando de uma pessoa que muitas vezes não sabe compartilhar esse brincar e que é necessário que a família se envolva nesse processo. Tá ruim porque tá falhando de novo, a tua tá parada. Eu não sei se você tá me ouvindo. Parou de novo a sua. Tá complicado. Tá bem difícil porque a internet está travando o tempo inteiro. Eu não sei se é a minha ou se é a dela. A minha para vocês, como é que tá chegando aí? Com som e imagem. Tá ok? Ou tá travando também? Me dá um retorno aí, por favor. Tá me ouvindo? A imagem tá ok? O som tá ok? Pronto, eu não sei se é a dela que tá travando ou se é quando juntar as duas fica ruim. Vamos de novo tentar aqui mais uma vez.
Eu tô ach... O som tá bom? Ok. Eu tô achando que é a sua internet, porque não tá aparecendo nada para mim aqui, teu. Já modifiquei aqui, já coloquei tudo. Mudei a internet. Eu tô achando que é a sua internet, porque aqui estão dizendo que a minha tá Travou. com som e imagem ok, mas a sua tá toda preta para mim aqui. Tá? Não tô te vendo. Tá? Tô te ouvindo, mas Pronto, não eu tô te já vendo. tô. Não. Pronto. Mas se você Pronto. quiser Então deixa eu continuar responder enquanto eu vejo ao seu aqui, porque eu tô comentário, muito né? cansada. Quando a gente diz que parece que muitas vezes o jogo está ficando a cargo da Uhum. clínica ou da instituição escolar, a gente está precisando chamar a atenção da família para essa importância do brincar. Né? Será que a gente também não está deixando essa brincadeira só a cargo de quem faz o atendimento? Será que a gente não está transferindo para a escola, para a instituição, né, que faz o serviço de atendimento, todo esse processo de brincar? Qual é a participação que a família tem nesse processo de brincar? Como é que ela deve ou pode se envolver nessa brincadeira? Existe um momento em casa para que a família se envolva com essa criança, né, brincando corporalmente ou brincando, envolvendo-se de outras formas, né, naquilo que é interessante a ela, trazendo a criança para junto dos outros, buscando criar ferramentas de atração para que essa criança participe de outras situações, como a gente está vivendo isso no contexto domiciliar? Será que a gente tem esse momento? Será que não é importante resgatar esse momento? Será que a gente não está se perdendo quando nos confrontamos aí com um novo concorrente, que é o celular, que são as mídias? Então é importante que a gente faça essa reflexão para que a gente entenda o real significado do que é lúdico. Né? Eu estou colocando aqui, agora voltou, normal. Eu estou Pronto? colocando aqui, pegando a sua fala, uma reflexão. Será que a família não está colocando para a escola ou para quem faz o atendimento esse papel do brincar, do envolver-se na brincadeira? Será que até que ponto a gente, enquanto família, está criando um momento, um espaço para esse envolvimento com a criança? Porque brincar não é só pegar um jogo e fazer com ela. Brincar é chamar a atenção para estar junto, brincar é contar uma história. Ah, mas ele não gosta de histórias, o que não te impede de contar uma história. Brincar é você explorar um momento em que ela tem um interesse muito particular e você possa ficar fazendo, né, indagações ou instigando a criança a trazer possibilidades aí de neuroplasticidade. Brincar é fazer uma atividade em casa junto com a criança, desde que seja interessante a ela. Brincar é respeitar o hiperfoco dela e usar esse hiperfoco para chegar até onde você quer enquanto estimulação. Brincar é entrar nesse universo da criança. Será que a gente, enquanto família, está fazendo isso? Será que nesse momento de pandemia, que todo mundo se isolou, a gente não está brigando pelo atendimento clínico, institucional, mas muitas vezes não está tendo esse momento de trocas, de partilha com essa criança? Como é que está sendo isso? Eu estou falando isso porque a gente tem famílias muito envolvidas e temos famílias que transferem papéis, né? E a gente sabe que a terapia tem um papel, a fono tem um papel, o psicólogo tem, o pedagogo tem, mas a família tem o seu, que talvez seja mais significativo do que os nossos. Né? Com Se a gente certeza. tiver esse envolvimento de todas as áreas, a gente vai ter um sujeito no seu pleno desenvolvimento, mesmo com algumas dificuldades que os quadros diagnósticos impõem. Mas eu não posso esquecer que eu passo 24 horas do dia enquanto família com meu filho ou minha filha. E quando ele vai para o atendimento, é 40 minutos. Quando vai, quando está bem para fazer esse envolvimento no atendimento por 40 minutos, quando não perde a tolerância, já esgotou ali qualquer possibilidade de investimento. Então, a gente tem que entender essa ludicidade como uma ampliação maior. Não é o brinquedo.
A gente está muito mais preocupado em comprar um jogo bonito do que em olhar para o jogo enquanto possibilidade de estimulação. Não No é que o você tem em quebra-cabeça casa, né, lindo, para né? brincar. Como No é? caso do que você tem em casa, né? No que você tem em casa para brincar. As pessoas estão muito mais focadas em comprar. Ah, eu vou comprar esse brinquedo porque este brinquedo vai fazer com que o meu filho queira brincar, né? Aí a questão de que você estava falando de delegar, né? As funções para os terceiros, né? Tem muita família que é assim realmente, que acha que os demais são mágicos e que vão fazer com que sua criança fique diferente, comece a falar, né? Comece a brincar, se desenvolva, mas não é bem assim. O papel da família Olha é que interessante a extremamente sua fala. importante. Olha que interessante a sua fala. Eu já ouvi muito isso em palestras com pais, essa pergunta. Mas, Wilson, quando é que ele vai falar? Ele vai falar? Aí eu digo, não importa se ele vai falar. O importante é que ele se comunique com você. Mas eu queria que ele falasse. Olha, nós temos um monte de crianças autistas que falam, mas não se comunicam. Elas não Eu vivo isso na conseguem, minha realidade. né? A Elas meu não filho não conseguem fala, mas ele dizer se o que elas comunica. sentem, o que elas querem. É mais importante que eu aponte para alguma coisa e você compreenda o que eu quero e vice-versa, do que eu ficar falando aleatoriamente sem ter um caráter de comunicação. A gente tem muito isso, essa preocupação com o dar respostas sociais. Né? Meu filho tem que ler e escrever, mesmo que ele não consiga interpretar nada, ele lendo e escrevendo, tá bom. Tá bom? A gente tem que mudar algumas coisas. Por exemplo, é prazeroso para uma criança, olha o lúdico de novo, é prazeroso para uma criança sentar em sala de aula e copiar um monte de coisa do quadro sem saber o que está copiando? Não é. É prazeroso para ela ficar em casa, numa mesa, fazendo uma tarefa de palavras e números que para ela não tem representação nenhuma? Não é. O que é lúdico aí? Lúdico é você encontrar um caminho para que o outro se sinta atraído por aquilo, sentindo prazer em fazer aquilo. É muito diferente, por exemplo, quem está nessa live porque quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, porque interessa, e esse interesse é o que motiva estar aqui. Para uma criança com qualquer dificuldade, estar em um espaço onde não tem algum elemento de atração para ela, não vai fazer com que ela aprenda. Então, estar nesse espaço, se eu não quero, deixou de ser lúdico, deixou de ser prazeroso. É aí que a gente precisa entender o significado do que é lúdico. Lúdico não é o brinquedo. Lúdico é qualquer atividade, é qualquer ação, é qualquer movimento que me atraia, que me dê prazer, que me dê contentamento. Eu estava vendo esses dias na internet uma coisa muito simples que estão postando, que é mães ou pais sentando no sofá ao lado do filho e deitando no colo do filho para ver a reação do filho. De crianças pequenas, e elas abraçam e cuidam e beijam. Gente, será que a gente não perdeu isso? Tá parecendo uma coisa nova sentar no colo do filho e o filho corresponder com carinho. Será que a gente não está trocando esse momento por um celular, onde você não olha mais nem para os lados, só para o celular? Eu sei que eu faço isso o tempo inteiro. Aí eu vou dizer, mas é meu mecanismo de trabalho, é meu elemento de trabalho. Eu sei que é, mas a gente está deixando de lado outros prazeres, outras coisas lúdicas interessantes por conta disso. Então, eu fico observando aquele comercial, aqueles vídeos, parece que a gente está descobrindo a pólvora. Parece que essas crianças não têm afetividade e sentar no colo delas e perceber que elas acarinham você é algo inusitado. Será que a gente está tendo esse momento em casa para fazer isso? É muito mais significativo ir lá no parquinho brincar com seu filho do que ficar levando ele para terapia o tempo inteiro, brigando por terapias. A gente está perdendo algumas coisas interessantes. Então, o lúdico é isso. É essa busca, é essa valorização por coisas simples do dia a dia, mas que trazem grande significado para quem tem qualquer dificuldade e para quem não tem também. Mas esse que não tem dificuldade, ele consegue fazer isso naturalmente. Os que têm dificuldades precisam desse incentivo, dessa participação. É necessário em muitos momentos. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está travando a sua de novo. Está travando o tempo inteiro agora. Estava tão boa, né? Agora parou de novo.
Vamos ver se volta. Estão me ouvindo normal, som e imagem? Porque a dela está parado para mim. Voltou? Está parando. Sim. Olá, Todo mundo tá voltou? bem? A sua está parando para mim. Ou travou geral de Não, estão dizendo que a minha está ok, mas a sua está parada para mim. Aqui tá, pronto, vamos continuar, pode ser que a sua volte. A gente está falando da importância desse envolvimento da família nesse resgate do lúdico, do brincar com o filho, do envolver-se com o filho. Né? Estamos falando dessa necessidade de entendimento da ludicidade como sendo um elemento de desenvolvimento para qualquer criança. E para a criança com autismo, que tem dificuldade nesse brincar, que tem um repertório limitado de brincadeiras, que tem habilidades atrasadas ou irregulares desse modelo de brincar, é importante que a família brinque, ensine como usar esse recurso mecanicamente, mas não esquecendo de verbalizar, né, essa orientação durante a execução dessa brincadeira. É importante que a família ensine a criança como brincar, instigue esse brincar, né, incentive outras possibilidades de uso do objeto. Crianças com autismo, nesse processo lúdico, têm dificuldades, por exemplo, em estruturar o seu próprio comportamento durante uma brincadeira. Muitas vezes eles fazem com que não consigam explorar ou manipular o objeto de uma forma adequada, que faz com que o familiar ou o profissional do atendimento, consiga, de alguma forma, se aproximar, mostrando como fazer uso do recurso, apresentando esse recurso, verbalmente, mas também na sua forma de funcionamento motor. E isso faz entender que autistas podem brincar funcionalmente, sim, mas, no geral, há uma dificuldade nesse brincar. A minha travou também? Deixa eu ver se consigo de novo aqui com ela. Pronto. A sua continua parando ainda. A minha tá ok? Dá um retorno se a minha tá, som e imagem tá ok? Ok? Tá não, Aline? Realmente a internet não está nos ajudando. Vamos ter que remarcar nossa live. Tá ruim, Glaucio, aí? Daniel está dizendo que muitas vezes temos que trazer os pais para a terapia para ensinar os pais a brincar com os filhos. É verdade. Essa prática, né, esse envolvimento, muitas vezes não está acontecendo e é importante que a gente busque esse resgate junto à família, né, orientando sobre a importância do brincar, orientando os benefícios que esse brincar traz para a criança, independente da condição que ela apresente, porque muitas vezes se compra o brinquedo, se compra o recurso, se apresenta à criança ou deixa ali ao lado da criança como se ela fosse, num passo de mágica, fazer uso desse recurso e assim evoluir naquilo que é necessário. E muitas vezes se faz importante que a gente entre nesse processo, mergulhe nesse universo da brincadeira para mostrar como se faz isso. A minha tá ok, né? Bom, então vamos continuar aqui aproveitando esses últimos minutos. Qualquer coisa a gente remarca com ela a live. Eu já convido a vocês para dia 5 do 11, às 19 horas, a gente vai estar aqui conversando sobre TDAH e TOD, lançando o nosso quinto e último curso desse semestre online, cursos online que a gente está fazendo, que vai ser sobre TDAH e TOD, tá bom? Bom, vamos continuar aqui falando sobre a importância do lúdico, já que a gente não está conseguindo trazer aqui a colega para conversar por conta da internet. Nós vamos aproveitar aqui os nossos últimos momentos desse bate-papo para dizer
da importância que tem essa ferramenta, não só na prática clínica de intervenção, no espaço institucional, né, de atendimento, mas principalmente no contexto familiar. Nosso Mundo Azul, se quiser ir perguntando, colocando perguntas aí, eu vou respondendo, porque eu acho que as duas internet juntas aqui não estão sendo muito positivas, tá bom? Qualquer coisa a gente remarca com você uma outra live, eu vou com o maior prazer, tá bom? É porque realmente hoje eu acho que não está colaborando muito, mas para a gente não perder esse momento aqui de possibilidade de conversa, a gente vai falando um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, então vamos entender que, independente da condição que a criança apresente, o lúdico é sempre um elemento real na infância, que vai ganhando dimensões diferentes ao longo da vida, mas que é necessário que a gente não deixe essa prática de envolvimento afetiva, psicomotora, sensorial, né, a cargo do atendimento clínico ou institucional. A família tem um papel tão significativo ou até mais significativo do que os atendimentos. Não é necessário que a gente transfira para o outro competências que são nossas. A gente não está aqui culpabilizando famílias, né? Mas estamos dizendo que cada um tem um papel nesse processo de intervenção com a criança neurotípica, com a criança com qualquer condição diferenciada de apresentação, mas é importante que a gente saiba que os profissionais da área multidisciplinar, das áreas multidisciplinares, têm competências específicas, mas a família tem competência também específica nesse contexto. Brincar não é uma ação de intervenção clínica. Brincar não é uma ação de intervenção institucional. Brincar é uma prática que acontece na vida de qualquer criança. E no contexto domiciliar, ela ganha uma outra proporção. A gente estava falando inicialmente que muitas vezes é mais significativo que você, ao descer para o parquinho com seu filho, brinque com ele, se envolva com ele, do que apenas ficar preocupado em levar para a terapia. A terapia é importante, a terapia tem um significado, sim. Mas esse momento despretensioso, esse momento não formal, não sem rigor específico, ele tem uma importância muito grande. Quando a família vai, quando se envolve, quando vai para o chão, né, é chamado tempo de chão, quando você vai para o chão, se envolve com a criança, brinca com ela, você não só constrói possibilidades para esse desenvolvimento acontecer, né, a partir desse envolvimento pelo brincar, como você constrói laços relacionais, como você aproxima a criança de você em termos afetivos, você cria possibilidades afetivas para a criança neurotípica, e isso talvez não seja tão gritante enquanto necessidade, mas para uma criança com autismo, esse momento é um momento rico. Ter esse momento para brincar, para mexer com o brinquedo. Ah, mas ele nem olha para mim. Não importa, você vai mexer no brinquedo mesmo assim, você vai falar como o brinquedo funciona, você vai imitar os sons de qualquer coisa que você queira imitar, você vai mostrar que o brinquedo funciona desse jeito, que é assim que se brinca, você vai verbalizar como é que é essa brincadeira, mesmo que para você pareça que ele não está te ouvindo, que ele não está prestando atenção. Quando você cria essas possibilidades, você cria um outro caminho para se chegar até essa criança. 90% dos autistas têm algum prejuízo de ordem sensorial. E parece que quando a gente fala de sensorialidade, a gente está falando só da questão tátil, do barulho, do cheiro, é tudo. O brinquedo ele tem cor, ele tem peças, ele tem tamanhos diferenciados, é estimulação visual, é estimulação tátil. Quando você faz sons, quando você imita, é estimulação auditiva, é estimulação visual, é estimulação, né, oral, e que vai favorecer outras questões importantes mais tarde. Tudo isso que você faz numa brincadeira é sensorialidade. Não é integração sensorial, porque essa é uma prática muito específica, mas é sensorialidade, é motricidade, é estimulação cognitiva, é estimulação afetiva, e isso não se faz brincando sozinho. O brincar sozinho tem uma importância, mas o brincar junto do outro tem um significado muito maior. O brincar numa ação interventiva tem um papel importante, porque o profissional está buscando estimular coisas pontuais
daquilo que ele chama de abordagem interventiva. Mas esse brincar junto da família tem um outro significado, que você aproxima a criança, você instiga situações, você cria laços relacionais, e isso não tem terapia que construa. Essa é uma relação familiar com essa criança. A terapia tem uma relação profissional com essa criança. Ele pode criar vínculos afetivos com o terapeuta, né? Que é diferente do vínculo afetivo criado com pai e mãe, com o irmão. É importante convidar o irmão para participar da brincadeira, para brincar junto. Ah, mas ele não gosta, ele brinca sozinho, isolado. Vai lá, convide. Ele não quer vir. Usa algum objeto ou situação que seja interessante a ele. Ele vai vir. A gente às vezes está preocupado em apresentar um recurso e esquece de observar o que é que interessa a esse outro. O tempo do outro merece ser respeitado, mas o interesse dele também. Não vai adiantar propor uma brincadeira porque eu achei que o recurso é lindo, ele custou muito caro, quando na verdade esse recurso não tem representação nenhuma para a criança. Por isso que antes de comprar um jogo, é importante você observar em que tempo, em que ritmo de desenvolvimento a criança está, para você não apresentar um recurso que seja muito distante da realidade em que ela se encontra. É importante que você observe se aquele recurso ele não pode ser um recurso ameaçador, se as peças para ele não são pequenas demais, ele ainda está numa fase de colocar as coisas na boca. É importante que você observe um recurso que esteja dentro do interesse da criança. Esse hiperfoco que a gente fala, que alguns teóricos não defendem, até condenam, eu costumo dizer que é o nosso primeiro elemento de aproximação com a criança. Não vai adiantar você exigir que ela pense numa outra coisa se ela não consegue sair dessa rede neural repetitiva. Por isso que a gente tem que começar por ela, e é ela que vai fazer com que você chegue a outros lugares, chegue a outras situações. Tá? Desrespeitar essa rede neural é agir de forma pouco inteligente. Ela está dizendo que nos tempos atuais a gente esqueceu muito desse brincar. É verdade. Talvez a família se deu conta disso agora, com a pandemia, quando foi obrigada a ficar dentro de casa. Mas a preocupação que a gente observou em muitas famílias era tão grande do sair para o atendimento que muitas vezes esqueceu a importância desse momento dentro de casa para criar outras possibilidades. A gente tem famílias que têm discursos diversos. Tem família que estava brigando para voltar, mas tinha família que observou como conseguiu se aproximar mais da criança nesse momento de pandemia, como ela melhorou algumas questões relacionais e afetivas nesse período de pandemia, que estava mais presente, com as pessoas mais tempo dentro de casa, olhando de forma direta para elas, né, tendo que se reinventar para brincar, para passar o tempo, porque como não tinha escola e não tinha atendimento, acabou, né, que esse espaço foi obrigado a se reinventar. Então a gente teve famílias que aumentaram as dificuldades da criança por conta dessa interrupção no processo escolar e de intervenção, mas também tivemos famílias que conseguiram diversos ganhos por conta de um novo olhar para esse filho, de um novo momento de construção afetiva, de uma oportunidade nova de brincar e de se envolver de verdade com essa criança nessa brincadeira. Ou ela fazia isso, ou você criava um outro panorama, porque era tempo demais dentro de casa. Então a gente tem aí um leque de possibilidades que aconteceram nesse período de pandemia que a gente não pode achar que foi 100% negativo. A gente ainda está vivendo um momento crítico. A escola não voltou 100%, a escola não voltou ainda como deveria, e para quem voltou, ainda tem que se adequar a um novo modelo de escola, onde tem que estar de máscara, não pode se aproximar, tem que estar numa cadeira distante, o intervalo é bem complicado, né? A gente ainda tem esse novo momento. Ela disse que aqui a pandemia nos trouxe umas palavrinhas. Acabou que descobriu-se aí possibilidade de estimulação que conseguiram resgatar aí, ou conquistar essa construção de palavrinhas, né? Novas conquistas. Mas voltando para a nossa fala anterior, será que não nos perdemos? Estou falando de qualquer família, não é da família da pessoa com autismo, de qualquer família. Será que a gente não se perdeu nessa construção afetiva pela brincadeira em casa? Será que não está na hora de resgatarmos
alguns momentos de construção afetiva, relacional, lúdica, dentro do universo domiciliar? Será que não está na hora de observar que a equipe multidisciplinar tem um papel, mas eu também tenho o meu papel, a escola tem um papel que é diferente do meu, que é diferente da clínica? Será que não está na hora da gente assumir esses papéis? Não esqueçam, pai, mãe de qualquer criança, independente da condição que ela apresente. A terapia é importante, porque tem um eixo de intervenção muito particularizado. A escola é importante, porque trabalha questões sociais, relacionais e de aprendizado muito particular, mas o contexto familiar é muito importante. Ninguém está aí sendo desmerecido nas suas importâncias, mas a família tem um papel maior do que a gente possa imaginar. Tem pais que estão delegando a função do brincar ao celular. Cuidado! A gente costuma dizer que tablet e celular podem ser ferramentas de intervenção muito positivas, mas, ao mesmo tempo, muito perigosas. Em se tratando de crianças, a gente tem que observar a idade e o tempo de uso desse equipamento sozinha. Em se tratando de elementos de intervenção, eu tenho que saber como conduzir esse processo. A gente está perdendo a possibilidade de estimulação para situações como psicomotricidade, sensorialidade, construções relacionais, em função de um aparelho que está nos isolando. Se a nós, se para nós que não temos supostamente dificuldades, a gente está se isolando, imagine para uma criança que não consegue fazer o uso dessa fala para se comunicar e interagir, ficar esse tempo exagerado nesse equipamento chamado chupeta eletrônica, acaba atrasando a fala, dificultando na comunicação e comprometendo as capacidades de interação social. Cada vez mais fechado em si, porque não tem trocas com o outro. O celular ele é fantástico. Mas para quem tem dificuldades nessa busca pelo outro enquanto elemento de socialização, o celular ele pode ser um inimigo. O tablet pode ser um inimigo. Ele é interessante quando mediado por alguém, tendo um objetivo específico e com um tempo X. Mas deixar uma criança o tempo inteiro no aparelho, achando que ela vai dar menos trabalho em função disso, é criar um problema maior para mais tarde. E essa é uma orientação que a gente dá à família. Ao levar o seu filho para a escola, para o atendimento, não dê o celular no percurso até esse espaço. Não fique lá fora esperando a hora de entrar usando o celular. Porque ao entrar, ele vai precisar deixar o celular. E uma criança sem nenhuma dificuldade, ela não vai conseguir soltar esse celular e entrar normalmente. Uma criança com qualquer dificuldade, ela vai ter mais dificuldade ainda em se desconectar desse aparelho para entrar com outro tipo de abordagem que muitas vezes não interessa a ela. E aí o terapeuta, o fono, o psicólogo, o professor que vai receber é quem vai sofrer para reorganizar o comportamento de uma criança que foi alimentado por um aparelho, para deixá-la em momentos pontuais quietinha e confortável, porque para ela é atrativo. Essa luz do celular ela é interessante, ela traz um prazer cerebral imediato, ela faz com que você fique meio hipnotizado. Então, sair disso para uma outra questão, que muitas vezes não tem a mesma atração para ela, não vai ser muito fácil. E quem vai receber depois desse corte é quem vai ter que reorganizar. Então, a terapia acaba sendo 40 minutos de reorganização. Quando a criança se organiza, o tempo acabou e aí não houve terapia nenhuma. Porque o profissional ficou o tempo inteiro trabalhando essa autorregulação da criança em função de uma ação familiar que foi inadequada. A gente tem que estar atento a isso. O celular é interessante, sim, mas ele deve ser usado com cautela. E não para você tornar a criança quietinha, deixá-la. Eu sei que muitas vezes dá trabalho, desconforta, tira muitas vezes o seu equilíbrio emocional, aquela criança em agitação, por conta de querer estar usando um aparelho e você acaba cedendo, se rendendo a ela e isso traz um problema futuro, né? E até fazer isso já perde o tempo precioso da terapia, exatamente. Depois que ela entra, que ela chorou, se desorganizou porque tiraram o celular da mão dela, você fica 40 minutos trabalhando para ela se reorganizar.
Alguma colocação aí? A gente já termina aqui o nosso tempo de live. Houve contratempos aí com as internets, a minha e a dela e a minha. Mas fica aqui já a minha disponibilidade para a gente conversar em um outro momento, né? Eu até sugiro que seja mais cedo, porque eu achava que mais tarde tinha menos live, parece que tem mais, né? Ok? Bom, de novo convite, dia 5 de novembro, nós temos uma live sobre TDAH e transtorno positivo desafiador, onde faremos nessa live a apresentação do curso e já a aula introdutória, né, material já de apresentação do curso, já funcionando aí como aula inaugural para o nosso 5º e último curso do semestre. Curso esses online, gratuito, com certificação também gratuita, tá bom? Pois é, a gente pensou nisso, achando que não teríamos grande prejuízo com o horário, mas parece que as lives são... Eu achava que fosse mais cedo, mas parece que todas são muito mais tardes, né? Mas fica aí a minha disponibilidade para um outro horário, para um outro dia, tá bom? Fica à vontade. A gente remarca sem nenhum problema, podendo ser esse assunto ou até um outro assunto, tá bom? Alguma pergunta sobre esse tema? Ludicidade, e a importância do lúdico nesse universo do desenvolvimento infantil, em especial da criança com autismo. Eu vou deixar aqui 5 dicas interessantes para a gente encerrar essa live. Para escolher o brinquedo para o seu filho, é necessário levar em consideração algumas características. A opinião da criança, investigando aí o que é que ela gosta, a fase em que ela se encontra enquanto neurodesenvolvimento, né? É necessário aí comprar um brinquedo que seja adequado para a idade da criança e que não exceda as habilidades que a criança apresente e que não seja tão simples em relação ao seu desenvolvimento. Um terceiro ponto de dica é brinquedos que favoreçam a imaginação, a criatividade, a abstração, o raciocínio, o faz de conta, especialmente para crianças com autismo que têm dificuldades nesse contexto aí por prejuízos de funcionamento cerebral. Uma quarta dica é brinquedos que estimulem a interação com o outro, a afetividade, a socialização, as possibilidades de troca, o socio-interacionismo, né, que é tão necessário, já que estamos falando de um sujeito com dificuldades na fala, na comunicação, que traz aí como consequência um prejuízo na interação social. E a quinta e última dica, não cair na tentação de comprar brinquedos da moda, né? Apenas brinquedos bonitos, que muitas vezes não têm uma função muito específica que possa ser importante para o desenvolvimento da criança. Mais algumas dicas: evitar brinquedos eletrônicos que ocupem o tempo da criança, como celular e tablet, não desmerecendo a sua importância, mas não transferindo para eles a competência de estimular a criança em todas as suas esferas possíveis. Não comprar brinquedos que não agradem a criança, isso é um perigo, porque ela não vai brincar, não vai ser atraída por ele. Não considerar apenas o aspecto estético do brinquedo, mas as funcionalidades que ele pode estimular, em se tratando de crianças com dificuldades, com deficiência, com transtorno, levando-se em conta aquilo que é prejuízo nesses transtornos, e criar uma possibilidade de diversidades aí, de jogos diferenciados e um espaço em casa, à altura da criança, no alcance da criança, onde ela possa livremente pegar esse material quando sentir-se atraída por ele, e ficar atento ao brinquedo e às peças que compõem esse brinquedo, para que não haja nenhum acidente que possa comprometer a saúde das crianças, né, em especial daquelas que têm um prejuízo aí maior, essa percepção do perigo. Então, o lúdico ele é importante, muito importante, mas cada vez mais importante se faz a nossa participação nessa interação, nessa mediação, entendendo que lúdico não é só jogo. Lúdico é relacionamento, é afetividade, é atração por aquilo que é interessante à criança, né? No caso do autismo, começando aí pelo hiperfoco, que é a rede neural que se repete com maior insistência
e que a gente precisa respeitar e entrar nesse canal aí para chegar até onde se pode chegar enquanto conquistas, tá? A gente acabou aí não conseguindo conversar com o nosso mundo azul, né, por conta da internet, mas eu acho que ficou a mensagem aí sobre a importância do lúdico enquanto elemento de estimulação para o desenvolvimento infantil, e eu fico à disposição para a gente remarcar essa live ou uma outra temática também, se assim for necessário, junto com o nosso mundo azul, né, para que a gente possa, de novo, conversar sobre assuntos diversos que cheguem até diversas pessoas e que assim contribua para o processo de intervenção clínica institucional e domiciliar, familiar, junto à criança, em qualquer condição em que essa criança se apresente, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Passaram por aqui várias pessoas, entraram, saíram, mas ainda temos alguns na sala. Vai ficar salva essa live. Quem tiver interesse em revisitar a live para assistir de novo, é só ir lá no meu IGTV, né? Se inscreve lá, me segue lá no Instagram. Nós temos também um canal no YouTube, tem 200, quase 300 vídeos. É só ir lá, o Wilson Cândido Braga. É por lá que a gente oferece também os nossos cursos online, tá bom? Beijos para vocês, boa noite. Qualquer coisa estou à disposição para responder, para orientar, para auxiliar no que for necessário. Tchau, tchau.